Evangelho de São João, capítulo 8, do verso 31 e o verso 32. Você pode abrir a sua Bíblia, ou você pode ler aqui na tela. Amém? Certo? Que diz? Vocês são verdadeiramente. Então conhecerão a verdade. Gente, olha as palavras de Jesus. Ele acaba de pregar, ele acaba de ensinar para o povo, para uma multidão. E como sempre, tem aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que abraçam a verdade e aqueles que ficam em cima do muro e aqueles que rejeitam. Mas Deus tem compromisso com aqueles que creem. Amém? Deus tem compromisso com aqueles que ouvem a mensagem e abraça. Então, quando Jesus acaba de ensinar, ele se volta para aqueles que creram nele. E disse o quê? Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Vocês serão verdadeiramente meus discípulos, se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos ou mandamentos. Então, conhecerão o quê? A verdade, e a verdade os libertará. Presta atenção uma coisa. Muitas vezes queremos ser abençoados por Deus. Todo mundo quer ser abençoado. Ninguém quer maldição, todo mundo quer bênção. Verdade ou não? Ninguém quer fracassar. Todo mundo quer vitória. Todo mundo quer que Deus esteja com ele, quer quando ore, Deus venha em seu socorro. Mas esquece-se que o caminho da bênção precisa ser observado. E é isso que Jesus está dizendo para aqueles que creram nele. Se vocês verdadeiramente permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos, verdadeiros discípulos. Então, se você ouve, se você pratica, se você ouve e coloca em prática o que a palavra de Deus ensina, aí você passa a ser discípulo do Senhor. Se você não ouve e não pratica, você não será discípulo. Mas quando você ouve e pratica, você vai ter conhecimento da verdade de quem de fato é Deus. O que Deus espera de você. Quem de fato você é. E quando você tem este conhecimento, você consegue ser liberto. Não é a verdade em si que liberta, é o conhecimento da verdade. A verdade liberta. A Bíblia Sagrada é a verdade. E tem muitas pessoas que têm a Bíblia em casa, andam com a Bíblia nas mãos e são escravas. Porque elas não conhecem a verdade. Elas não têm conhecimento do que de fato a palavra de Deus ensina, o que de fato Deus espera delas. Por isso, nesta noite, eu quero falar com vocês sobre o tema, o solo e a semente. Fala. O solo e a semente. Depois de tudo que falamos aqui, nós precisamos entender uma coisa. Que o solo é o nosso coração.
A semente é o quê? A palavra de Deus. Fala, o solo é a palavra de Deus. Então, veja o que diz Mateus 13, 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Presta atenção uma coisa. O que mais Deus quer em relação à sua palavra? O que Deus mais quer, o que Deus mais exige de nós em relação à sua palavra? É apenas que ouçamos? Que sejamos apenas ouvintes? Eu já encontrei muita gente que diz o seguinte: eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Ah, pastor, eu gosto. Eu sempre estou com o meu radinho ligado, eu sempre estou com a minha TV ligada, eu gosto de ouvir alguém ler as Sagradas Escrituras. Eu gosto, pastor. Mas, infelizmente, muitas pessoas gostam de ouvir, mas não praticam. Mas será se Deus está mais interessado em que possamos ouvir ou possamos praticá-la? É claro que para poder praticar, você precisa ouvir. Porque você não vai colocar em prática aquilo que você não aprendeu. Aquilo que você não entende, aquilo que você não compreende. Por isso, quando você ouvir as Sagradas Escrituras, esqueça o que está acontecendo na sua casa. Esqueça a sua vida lá fora. Esqueça o seu trabalho. Esqueça tudo. Esqueça os seus problemas, as suas dificuldades, as contas para pagar. Esqueça tudo. O que interessa agora é ouvir a Deus. Amém? Esqueça quem está sentado do seu lado. Esqueça. Esqueça que precisa beber água, que precisa ir ao banheiro. Esqueça. Preste atenção à palavra de Deus. Glória a Deus. Porque se você não ouvir com atenção, você não vai entender. Se você não entender, você não vai compreender. Se você não compreender, você não vai crer. E se você não crer, não vai praticar. E se você não praticar, não vai ter mudança. Então Deus não está interessado muito que apenas você seja apenas ouvinte. Como diz o apóstolo Tiago, não seja ouvintes esquecidos. Mas pratiquem. Sejam praticantes de tudo aquilo que você ouve. Ora, a fé vem pelo ouvir. Então ouça com atenção. Glória a Deus. Não deixe que quem está ao seu lado atrapalhe você, impeça você entender, ouvir com atenção.
Se alguém estiver conversando com você, diz: para, quero ouvir agora. No final do culto a gente conversa, agora não. Glória a Deus. Amém. Então, presta atenção às palavras de Jesus. Ele classifica 4 grupos de solos, 4 grupos de corações, 4 grupos de pessoas, onde a sua semente, a sua palavra é semeada. E um destes 4 grupos, você se encontra. Em um desses 4. Você está inserido em um destes 4 solos, em um destes 4 grupos. Preste atenção para que você possa se identificar em qual desses grupos você está e que se você está no grupo correto ou se você precisa despertar para que você não possa estar no grupo errado. Amém? Não tem jeito de você fugir desses 4. Em um desses 4 você se encontra. Primeiro, qual o primeiro grupo? Fala, à beira do caminho. Oi? Que grupo é esse? Que grupo é este? À beira do caminho. Jesus fala da semente que cai à beira do caminho. O que é um solo à beira do caminho? É um solo duro, pisado pelos pés das pessoas que ali passam. A semente fica exposta, fica fácil de ser ceifada pelo inimigo. Fala, solo duro e pisado por quem passa. É este o solo à beira do caminho. O que isso se trata, pastor? Retrata muito bem o estado de muita gente que, por causa de decepções sofridas, ou até mesmo por ideias erradas da vida, decisões erradas, conselhos errados, caminhos errados que ela seguiu, pessoas erradas que ela seguiu, sem se preocupar em entender se estava seguindo a palavra certa, se aquela pessoa era certa. Pessoas que estão com a sua vida machucada. E quando ela ouve a palavra de Deus, ela fica onde? Ela se põe logo na defensiva. Opa, mais um. Será que eu posso acreditar nisso aqui? Ela rejeita tudo que ouve. Rejeita conselhos, rejeita ajuda, rejeita uma palavra e rejeita até a palavra de Deus. Porque ela não passa a acreditar em absolutamente mais nada. É a semente que ouve e fica exposta, porque o coração está endurecido, incrédulo. E olha que muita gente hoje vive assim. Porque são tantas vozes, são tanta gente que grita aqui, grita lá. Verdade ou não? São tantas vozes, tanta gente falando de Deus. Onde está a verdade? São tantas decepções, muitas vezes, a tal ponto de que tem pessoas que estão decepcionadas até com Deus. Eu acreditei tanto e não aconteceu. A semente é lançada, mas não encontra condição de penetrar no solo e ter condição de germinar, porque está endurecido. Ela ouve, aí quando ela sai lá fora, ela encontra com um amigo, ela volta para a vida dela, alguém começa a conversar com ela e já tira aquela palavra do seu coração. Quantas pessoas boas e honestas estão vivendo assim? Já não acredita mais em nada.
já não acredita mais em nada. Será que você está nesse grupo? Mas o segundo grupo é a semente que foi lançada sobre pedras, entre pedregais. Solo pedregoso, fala de quê? Fala de uma pessoa que não tem firmeza em nada. Leva as coisas como uma grande brincadeira. Ela ouve, a semente está plantada, mas tem pedras. Ela não leva muito a sério, por isso a semente não consegue ter profundidade. Mas ela recebe com alegria. Ela recebe a palavra de Deus com alegria, às vezes entrega a vida para Jesus. Ela chora. Ela é emotiva muitas vezes. Mas a semente não tem profundidade. Às vezes parece que vai. Mas por não ter profundidade no conhecimento da palavra de Deus, por não ter raiz profunda, ela é muito volúvel, ela desiste fácil, muda facilmente de ideias, é dividida nas suas opiniões, ora ela está crendo, ora está duvidando, ora ela quer vir para a igreja e ora não quer mais, ora ela quer andar com Deus e ora não. A semente não tem profundidade, ela não consegue se aprofundar, ela não tem raiz profunda. Ela é inconstante. E nós encontramos muita gente assim também. Muita gente boa. Mas que estão sempre em cima do muro. A semente não tem profundidade. Olha o que Tiago diz. Tiago 1,6. A parte B do verso 6 diz: pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Fala misericórdia. Será se você vive neste grupo? Será se você é instável, se você é dividido, se você ora crê e ora não crê, ora quer andar com Deus e ora não quer, ora quer colocar a palavra de Deus em prática, ora não, qualquer coisa te deixa em casa, faz você trocar a presença de Deus, o culto, por outra coisa qualquer? Será? Se qualquer coisa te machuca, você é muito sensível às coisas que acontecem, por não ter profundidade no conhecimento com Deus, mas mesmo assim diz: eu tenho. Mas está sempre se distanciando. Quem vive assim não tem firmeza em sua fé, porque não se aprofunda na palavra de Deus. Ele não cria raízes. Assim, vindo as dificuldades, logo morre. Vindo as dificuldades, logo morre. O profeta Isaías, ele escreveu o seguinte, Isaías 26:3: tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confie sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Presta atenção. Tu, falando sobre Deus, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, todos que em ti têm estabilidade, todos que em ti têm raiz profunda,
todos que em ti estão firmados, todos que te conhecem. Porque você não pode confiar de fato em quem você não conhece. Eu creio em Deus, você o conhece? Se você não o conhece, se você apenas ouviu falar de Deus, da grandeza de Deus, mas você não conhece, você não tem experiência com Deus, a sua fé, ela é rasa, ela é superficial. Quando vê as dificuldades, você pode desistir, porque você não tem profundidade neste conhecimento. Mas quando nós temos esse conhecimento, quando temos experiências com Deus, com a sua palavra e com a nossa vida diária com o Senhor, não apenas dizer eu faço parte de uma igreja, eu leio a minha Bíblia todo dia, mas quando você realmente passa a entender quem Deus é uma experiência pessoal. É algo pessoal. Porque Deus trata com cada pessoa individualmente. E de acordo com a experiência, com o conhecimento que ela tem. Amém? Tem pessoas que baseiam a fé dela na fé do outro, na experiência do outro. Não, a experiência do outro pode te incentivar a buscar mais a Deus, mas a sua fé não pode estar baseada na experiência do outro. Você tem que ter a sua própria. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa saber quem Ele é. Você precisa entender quem de fato Deus é. É algo pessoal. Geralmente nós chamamos de Jesus o nosso Senhor, e Ele é. Mas Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Deus, o meu Deus. O meu Deus. Porque Ele pode ser o meu, Ele pode ser o Deus da Mércia, mas Ele precisa ser o seu também. Amém? Porque cada um de nós precisamos ter essa experiência pessoal com o Senhor. Para que nós possamos ter o quê? Firmeza nele. Tu guardarás em perfeita paz, em segurança, em tranquilidade, a todo aquele que confia em ti, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti, Senhor. Em quem está firmado os teus propósitos? Me diz. Em quem está firmado os teus propósitos? Confie sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna, rocha inabalável, rocha imutável, rocha de segurança, de salvação. Nele podemos confiar, nele podemos estar firmados, porque nele podemos enfrentar todas as dificuldades do nosso dia a dia e vamos vencer. Mas Deus tem compromisso com quem? Com quem está firmado nele. Quem confia nele, ele traz em paz esta pessoa. Mas existe o terceiro grupo, aquela semente que foi lançada entre espinhos. Onde? Espinhos fala de um ambiente cercado de preocupações.
Tem muita gente que vive assim, não é verdade? Cercado de preocupações, amizades que não convêm. Isto chama-se espinhos. A semente é lançada, mas as preocupações da vida a sufoca. As amizades a sufoca. Não deixa germinar, não deixa crescer, não deixa dar fruto. E se der fruto, vai dar defeituoso, porque os espinhos vão ferir esses frutos. Quantas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, mas por causa das preocupações diárias, com o que vai comer, com o que vai vestir, com o trabalho, onde vai morar, as contas que precisa pagar, os problemas que o mundo está enfrentando, o país, né? O problema da economia, do governo. E ela se preocupa tanto com essas coisas que a semente que foi lançada no coração não consegue germinar. E se germina, não consegue crescer. O foco está onde não deveria estar. Então Jesus diz que muitas pessoas estão assim, mas outros também ouvem. Mas ela ouve a mensagem. E aqui ela acredita, ela ouve, ela chora. Mas vai chegar um momento que ela volta para casa. Ela volta para o trabalho, volta para os mesmos amigos, para a mesma família, para o mesmo local de trabalho, para a mesma rua onde ela mora, para o mesmo ciclo de amizade. E aquelas amizades que muitas vezes estão sempre batendo a porta e que não convém. O que é que Jesus diz? Ele diz que essas pessoas são espinhos que sufocam a semente que foi lançada no coração. Sufoca a semente. Não podemos viver uma vida de intimidade com Deus se não confiarmos plenamente nele, se não focarmos nele, se não vivermos a sua palavra, se aquilo que ouvimos aqui não colocarmos em prática no nosso dia a dia. A nossa fé nunca será verdadeira. Nunca será verdadeira. Nós precisamos entender se queremos de fato viver com Deus ou não. Que tipo de fé nós estamos exercendo? Da mesma forma, não podemos querer viver para Deus seguindo os mesmos padrões de antes. Mesmos padrões que vivia antes. Os nossos padrões devem ser os padrões de Deus. Não podemos querer viver uma vida com Deus da mesma forma que vivíamos antes. João, ele disse que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se eu quero andar com Deus, eu preciso saber o que vai me impedir de caminhar com Ele. Eu preciso remover os espinhos do meu caminho. Eu não preciso ser inimigo daquelas pessoas que sempre foram os meus amigos. Mas eu preciso prezar por aquilo que realmente me é importante. Amém? Eu preciso ter prioridades na vida. Quero andar com Deus? Eu preciso priorizar aquilo que Deus prioriza. Eu preciso olhar para Deus e ver o que é que Ele quer de mim, o que Ele espera de mim. Aleluia! Mateus 6,31, Jesus diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer?
O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão o quê? Dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia, ou os problemas de hoje. Aleluia! Veja bem, se a gente for ler os versos anteriores, Jesus está falando sobre as preocupações do dia a dia. E tem muitas pessoas que elas estão preocupadas. O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Não é assim que muitas vezes alguém diz: se eu não for trabalhar, eu não como. Por isso eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para ler Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para essas coisas, porque se eu não trabalhar, eu não como. Ora, quem foi que criou o trabalho? Foi Deus. E se foi Ele que criou o trabalho é bênção. E se é bênção, a bênção não pode afastar o abençoado do abençoador. Amém? Eu já ouvi alguém dizer assim: eu quero saber quem foi que criou o trabalho. Pois é, foi Deus. Vai ter algum problema com ele? Agora, Deus criou o trabalho para nos abençoar, para nos trazer sustento, porque Deus não criou ninguém para ficar na vadiagem. Deus criou o ser humano para ter alguma coisa para fazer, para produzir, para criar. Aliás, fomos criados à sua imagem e semelhança. Amém? Mas quando o trabalho passa a nos impedir de caminharmos com Deus, ele deixa de ser bênção e passa a ser maldição. Certa vez eu falei para alguém que disse que não podia vir à igreja porque estava trabalhando. Na outra semana de novo: não posso, pastor, porque estou trabalhando. E eu disse para essa pessoa: tenha cuidado, porque o seu trabalho já deixou de ser bênção, está sendo a maldição, vai lhe afastar de Deus e você vai se prejudicar. Ela não deu ouvido. No final, ela terminou sem Deus, sem o trabalho e sem a família. Fala misericórdia. Mas este é o resultado de quem prioriza as coisas erradas. Mas, pastor, se trabalho é bênção, então por que eu não posso deixar de estar na casa de Deus para ir trabalhar? Existe tempo para tudo. Porque a nossa fonte é o Senhor. A nossa fonte é Deus. É Ele que nos sustenta. O que é que está escrito na oração que o Senhor nos ensinou? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amém? O pão nosso de cada dia. Alguém já disse, né? Que no original está escrito: o pão do amanhã nos dá hoje. Ou seja, hoje eu estou trabalhando para comer no dia de amanhã, porque o que eu como hoje eu trabalhei ontem, o Senhor me deu ontem. Então, estou trabalhando hoje e o Senhor hoje vai me dar o sustento, para quando chegar o dia de amanhã eu já ter o meu sustento. Então eu te louvo. Então nós precisamos entender que Ele nos sustenta, o nosso sustento de amanhã, e depois de amanhã Ele já tem. Nós só precisamos nos preocupar
em fazer as coisas direito, andar com Deus. Ah, pastor, não dá para entender isso. É fácil. Olha para as Sagradas Escrituras. Viva de acordo com o que a Bíblia Sagrada ensina. A Bíblia Sagrada é instrução para a nossa vida. É instrução para a nossa vida diária. A Bíblia Sagrada nos ensina como trabalhar, como lidar com o patrão, como lidar com o empregado, como o empregado deve lidar com os seus patrões, como o colega de trabalho deve lidar com outro colega. Para você ter ideia, a Bíblia se preocupa até com o salário que o empregado recebe. Se preocupa com a nossa vida diária, com o nosso sono, com o nosso descanso, com o período de trabalho. Ela se preocupa com tudo. Se você observar a Bíblia, se você observar na palavra de Deus, você vai ter uma vida abençoada. Amém? Qual o nosso problema? Achamos que sabemos e não sabemos nada. Não sabemos nada. Mas o que a Bíblia diz? O que o próprio Jesus disse? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, aqueles que não creem em Deus. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Mas por que ele diz seu Pai? Se você de fato tem Deus como Pai, se você de fato anda com Deus, se você de fato põe a palavra de Deus em prática, Deus já sabe o que você precisa. Então, viva a palavra de Deus. Não deixe que as preocupações do dia a dia seja empecilho para a tua caminhada com o Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque fazer a vontade de Deus aqui, viver a justiça de Deus aqui, e todas essas coisas lhe serão dadas. Quais são essas coisas? Fala: comida, bebida, vestir, moradia, tudo o que você precisar para ter uma vida abençoada. Jesus diz: serão dados a você se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus cuida daquele que confia nele. Amém? Deus cuida. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas de hoje. Viva hoje, como se só existisse hoje. Não quer dizer que você não vai poder projetar, não quer dizer que você não vai poder ter projeto de futuro. Não, não é isso. Mas que você não deve viver o dia de amanhã. Viva hoje. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Sirva a Deus hoje. Ande com Deus hoje. Viva a palavra de Deus hoje. Quando o dia de amanhã chegar, viva da mesma intensidade. Procura andar com Deus, procura fazer a vontade de Deus, porque a cada dia Deus vai te guiando, Deus vai te abençoando, Deus vai te sustentando, Deus vai abrindo porta para você a cada dia. Sabe por quê? Porque no teu futuro Deus já está. Amém? No teu futuro, no teu amanhã, Deus já está. Por que você está preocupado com Ele? Por quê? Viva hoje com Deus. Quando o dia de amanhã chegar, viva na mesma intensidade. Aleluia! Mas por não entender essas coisas, muitos estão sufocados e não conseguem andar com o Senhor. A semente morre antes de frutificar. Mas a quarta semente, o quarto solo, o quarto grupo é a boa terra. Qual? Boa terra. Quem quer estar na boa terra, ou quem quer ser,
ou fazer parte do grupo da boa terra, fala amém. Mas, será se você não se identificou em um desses grupos aí? Beira do caminho? Entre pedras? Entre espinhos? Será se teu coração não está ferido, machucado, e você não está acreditando mais em ninguém? Será se o teu coração está como se fosse cheio de pedras, cheio de ocupações no dia a dia, aquelas amizades, aquelas coisas que impedem você, ou em espinhos? Será se você está sufocado com as coisas do dia a dia? Mas ele disse a quarta semente. O que é uma boa terra? Ele disse que a semente que é lançada sobre a boa terra produz bons frutos. A 100, 60 e a 30 por um. Amém? Uma boa terra é onde a semente encontra o ambiente ideal para germinar. Cria raízes profundas para poder assim dar os seus frutos. Porque tem raiz, vem as dificuldades, mas ela se mantém. Vem as lutas, mas se mantém. Vem as pressões do dia a dia, mas ela se mantém. Porque tem raízes profundas. Fala, raízes profundas. Se tem raízes, aqui fala de intimidade com Deus, aqui fala de conhecimento de Deus, aqui fala de compreensão da palavra de Deus, de ouvir com atenção e pôr no seu coração uma decisão firme. Quero andar com Deus, quero fazer a vontade de Deus, quero caminhar com o Senhor, e ninguém me tira, ninguém me faz desistir, ninguém me faz parar. Raízes profundas te dá estabilidade. Amém? É importante saber que a palavra de Deus só pode produzir resultados em nossa vida se encontrar um ambiente perfeito para que possa crescer. Isso se dá quando a ouvimos com prazer e procuramos nos aprofundar neste conhecimento. Permanecemos nesta palavra, nos aprofundamos neste conhecimento, assim chegaremos a dar muitos frutos. Se nos aprofundarmos, se crescermos nesse conhecimento, se a cada dia buscarmos mais conhecer Deus, essa semente vai germinar, vai crescer, vai dar muitos frutos. Pelo contrário, nós vamos desistir na nossa caminhada com Deus. Porque vamos ficar ofendidos com qualquer coisa. Essa é uma realidade. Gente, quem vive nesse mundo sem nunca ser ofendido e sem nunca ofender? Verdade ou não? Hã? Porém, se nosso coração é uma boa terra, a semente vai ter profundidade. E nada vai nos abalar. Nós vamos caminhar com o Senhor. Nós vamos dar frutos e frutos perfeitos. Aleluia! Então, que tipo de terra você é? Que tipo de solo você é? Agora é bom a gente entender o seguinte: o solo duro pode ser resolvido. Solo duro pode ser resolvido. Se ele for bem trabalhado. Se ele deixar-se ser trabalhado. Nas mãos de um bom agricultor chamado Deus, por meio do Espírito Santo, este solo passa a ser perfeito para poder a semente ter profundidade, germinar e dar o seu fruto.
Basta que deixemos Deus trabalhar em nossa vida. Amém? O problema é que muitas vezes somos tão duros, mas tão duros, tão teimosos, que dizemos não para Deus até na hora da morte. Enquanto estivermos rejeitando, resistindo e fugindo das mãos de Deus, vamos estar sempre amargurados e infelizes. E a semente sempre sendo levada pelo maligno. Sempre sendo levada pelo maligno. Se nós não deixarmos que Deus trabalhe em nossa vida, para que possa remover as pedras que existem neste solo, se nós não decidirmos viver uma vida com Deus de fato e verdade, a nossa vida nunca vai ter jeito. Porque aquele que tem um solo pedregoso tem jeito também. Tem jeito. Se o agricultor pega um solo para plantar e tem muita pedra, ele tira toda a pedra, ele limpa todo o terreno, tira todas as pedras, prepara o solo e ele vai dar um bom fruto. Vai ter uma boa colheita. Mas muitas vezes não deixamos Deus remover as pedras, colocar terra, para que tenha profundidade. Não permitimos isso. E levamos as coisas na brincadeira. Não. Vida com Deus não é brinquedo. Porque quem brinca com vida com Deus está brincando com a sua própria vida. Você se lançaria em um precipício em queda livre? É se lançar para a morte. Quem brinca com Deus, quem brinca com a sua própria vida, é se lançar de um precipício sem um paraquedas. É saltar de um avião sem um paraquedas. Salta para a morte. São coisas que a gente precisa pensar. Mas se o solo for espinhoso, se as preocupações estiver te impedindo, se as amizades indevidas estiver te impedindo de caminhar com Deus, tem jeito. Basta você priorizar aquilo que realmente é mais importante para você. Focar aquilo que é mais importante. É Deus ou as coisas? O que é mais importante? As amizades que se tinha antes ou Deus? As mesas de bar, as orgias ou Deus? O que é mais importante? O que é mais importante? A gente só prioriza aquilo que a gente acha importante. Se não achamos importante, a gente deixa para segundo plano. Mas se é importante, a gente prioriza. Então tem jeito. Todo tipo de solo tem jeito. Quando se deixa ser trabalhado por um Deus hábil. Amém? Em transformar solos rochosos, duros, espinhosos, em solos bons. Glória a Deus. Todos nós fazemos parte de um desses grupos. Qual grupo você faz parte? Lembre-se que o Senhor deixa bem claro que não é a vontade de Deus que você faça parte dos 3 primeiros grupos, e sim do terceiro, que é o bom solo. Porém, se você faz parte do solo da beira do caminho, pedregoso, espinhoso, existe uma boa notícia para você. Existe solução. Tem jeito para você. Tem jeito. Jesus pode mudar a situação de qualquer pessoa.
Basta querer. Basta se deixar. Deixa a semente do Evangelho germinar no teu coração. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus tratar com você. Deixa Deus operar na tua vida a cada dia. Amém? Não importa quanto tempo faz que você ouve o Evangelho, que você faz parte de uma igreja. Não importa. A cada dia nós precisamos abrir mais o nosso coração e deixar Deus tratar conosco. Não importa se você já tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de vida com Deus, de evangelho, não importa. Cada dia você tem que ser mais intenso na presença de Deus. Conheça cada dia mais ao Senhor. Porque na sua caminhada, você pode se embaraçar com solo duro, por causa das decepções que você já sofreu. Você pode se embaraçar com solo pedregoso. Você também pode se embaraçar com os cuidados da vida, com solo espinhoso. Não se deixe. Busque cada vez mais intensamente a presença de Deus. Fiquemos em pé e nós vamos orar. Vamos falar com o Pai, em nome do Senhor Jesus, na presença de Deus.